boa tarde. Efeitos de uma tragédia. 2 anos e meio depois do rompimento da barragem da Samarco, 8 em cada 10 crianças e adolescentes sofrem de estresse pós-traumático e quase 30% dos moradores têm depressão. Sobe o número de desabrigados pelas chuvas no norte e no nordeste. O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completa 30 dias sem resposta. O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Paulo Caires, é indiciado pelas agressões em frente ao Instituto Lula na semana passada. O setor de serviços sobe pouco e continua no vermelho em 2018. Cúpula das Américas, corrupção, Venezuela e a crise do aço e do alumínio centralizam as discussões dos líderes do continente. O Conselho de Segurança da ONU se reúne pela 4ª vez em uma semana para discutir a crise na Síria. Denúncias de assédio sexual e de corrupção abalam a academia responsável pelo Prêmio Nobel. E um projeto de lei quer mudar a regulação da venda do queijo artesanal no Brasil. O Jornal Hoje está começando. A gente abre esta edição com um acidente que aconteceu no fim da manhã em Carapicuíba, na Grande São Paulo, entre um caminhão e uma van escolar. O trabalho do resgate terminou há pouco. Quem tem mais informações é César Galvão, direto do Globocop. César. Olá, Sandra, boa tarde. Foi um acidente grave que aconteceu perto do horário do almoço, horário escolar, e a van estava lotada de crianças que saíam de uma escola. A gente está sobrevoando agora o local do acidente. É um cruzamento importante aqui de Carapicuíba, na Grande São Paulo. A gente vê imagens de como ficou a van. Ela foi atingida em cheio, no meio. Um caminhão que descia uma ladeira, testemunhas contaram aos bombeiros que ele perdeu a direção, aparentemente estava sem freios, bateu na van e a cabine foi parar na garagem de uma casa. 15 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros, ficaram feridas. Nós vemos imagens do momento em que essas pessoas foram atendidas, no meio da rua, nas calçadas, por várias equipes médicas. 3 equipes dos bombeiros vieram para cá, várias ambulâncias. Todas as pessoas feridas, 9 delas são crianças, foram removidas para hospitais da região. Uma delas sofreu parada cardíaca e passou pelo processo de reanimação por mais de meia hora. Essa criança foi socorrida com vida, aparentemente para um hospital na capital, pelo helicóptero da Polícia Militar. A polícia agora analisa a situação do local para saber o que provocou esse acidente. O cruzamento continua bloqueado pelos bombeiros, mas todas as vítimas já foram socorridas. Voltamos com você, Sandra. Ok, muito obrigada pelas suas informações, César. Se você tiver novas informações, por favor, nos chame. Em Belo Horizonte, foram divulgados os resultados de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a saúde mental dos sobreviventes da tragédia de Bento Rodrigues, em Mariana. Essa pesquisa foi feita 2 anos e meio depois do rompimento da barragem da Samarco, em novembro de 2015. Parte dos adultos, crianças e adolescentes sofre de depressão e estresse pós-traumático. A reportagem é de Odilon Amaral. O seu Barbosa tinha uma venda no distrito de Bento Rodrigues. Ele escapou por pouco. Quando eu olho para cima, vinha uma maré de lama de uns 6 metros de altura, mais ou menos. Hoje ele mora em Mariana, na cidade. No ano passado, o coração não deu conta e ele teve que ser operado. Eu fiz 2 pontes sanfena e entrou com uma válvula, né? Hoje eu vivo a poder de remédio. A Luzia, que morava em outro distrito, Paracatu de Baixo, até hoje não se conforma. Veio a barragem, acabou com essa vida. Veio para a cidade. Eles falam que cidade é morte. A vida é no campo, a vida é na roça. A lama saiu da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu em novembro de 2015 e destruiu casas, matas e rios. 19 pessoas morreram. Até hoje, Bento Rodrigues está tomado pelo rejeito de minério que vazou. O distrito está em ruínas. Quase 2 anos e meio depois, essa gente ainda sofre, e muito.
A conclusão é de um grupo de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, administradores e alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, numa pesquisa feita com vítimas da tragédia. A equipe ouviu 271 pessoas em novembro do ano passado. Entre a população atingida, o estresse pós-traumático é 12 vezes maior que os padrões encontrados na América Latina. A depressão atinge quase 30% das vítimas. 70% das crianças e dos adolescentes entrevistados não conseguem tirar a tragédia da cabeça. Em 83%, foi detectado estresse pós-traumático. 40% estavam deprimidos. Eles são uma população mais vulnerável para adoecer do ponto de vista mental depois de um desastre. Além disso, qual que é o problema? O que acontece na infância, na adolescência, pode repercutir na vida adulta dessas pessoas. O Pablo, de 17 anos, ajudou a salvar várias pessoas no dia da tragédia. Um ano depois, ele começou a sofrer desmaios e convulsões. Tinha visto que eu esqueci até quem que eu era, não conhecia ninguém. Aí eles chegaram à conclusão, depois conversas com psiquiatra, psicólogo, que era trauma decorrente do que aconteceu. Porque eles explicaram que o trauma vem de 3 formas. Ou a pessoa dá depressão, ou a pessoa fica muito agressiva, ou se manifesta da forma que manifestou nele. Hoje, a ansiedade entre as vítimas é 4 vezes maior que os padrões identificados no Brasil pela Organização Mundial da Saúde. A vida da gente é uma incerteza. A gente só tem certeza que está viva hoje, porque o dia de amanhã é só Deus. A Fundação Renova, responsável pela recuperação ambiental e social da área atingida, informou por nota que vai concluir em 1 ano um estudo sobre a saúde mental das vítimas para definir as ações e que está reforçando o serviço público de saúde em Mariana com 50 profissionais para atender moradores. As multas aplicadas pelo IBAMA passam de 340 milhões de reais. Mas nenhuma foi paga porque a empresa recorreu. E das 36 multas aplicadas pelo governo de Minas, uma está sendo paga em 60 parcelas. As outras estão em fase de recurso. O processo criminal está na Justiça Federal em fase de instrução para ouvir testemunhas. 21 pessoas foram denunciadas pela promotoria por homicídio qualificado com dolo eventual. Subiu de 400 para 850 o número de famílias desabrigadas por causa das chuvas no Maranhão. 17 cidades decretaram estado de emergência. Em Tuntum, a sexta-feira começou com muito trabalho. A chuva deixou muitos estragos, lama, prejuízos. A cheia do riacho que corta a cidade atingiu 350 famílias. A chuva deu uma trégua entre ontem e hoje, mas 2 dos maiores rios do Maranhão ainda estão mais de 5 metros acima do nível normal. O rio Itapecuru transbordou e invadiu casas em Caxias, perto da divisa com Piauí. E o nível do rio Mearim, que cruza o Maranhão, ainda não parou de subir. Estou numa das áreas mais atingidas do centro do Maranhão, a cidade de Pedreiras. E na cidade vizinha, Trizidela do Vale, mais de 300 famílias tiveram de deixar suas casas. E muitos que ainda não deixaram estão praticamente isolados. Para sair de casa, somente de canoa. Bairros inteiros estão debaixo d'água. O Cleiton está no abrigo com a família. Tem quase 1 metro já de altura. Escolas estão sendo usadas para abrigar quem não tem para onde ir. Por enquanto, ainda não há previsão de quando as pessoas vão poder voltar para casa. No Piauí, a chuva deu trégua hoje, mas em todo o estado, mais de 600 famílias foram atingidas pelas chuvas. E em Miguel Alves, 55 estão em áreas de risco e outras 26 foram tiradas de suas casas. O número de desabrigados chega a 250 só em Teresina. Em Paragominas, no Pará, muita tristeza após a morte de 2 crianças que foram levadas pela enxurrada na madrugada de ontem. 350 famílias foram atingidas pelas fortes chuvas na cidade. Muitas perderam tudo. 100 casas foram destruídas. O município está em estado de calamidade. Bom, Eliana Marques já está aqui com a gente para explicar como é que fica essa região que o Alex Barbosa acabou de mostrar para a gente. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, a previsão de mais chuva para essas regiões, no Maranhão, tanto em São Luís, também no Piauí, lá em Teresina e ainda em Natal, João Pessoa, Recife, são volumes menores que nos últimos dias, mas ainda existe risco de enchente e deslizamento de terra. A chuva pode causar problemas também na região de Belém,
em Macapá, em Fortaleza, em Salvador e até mesmo no sertão nordestino. As nuvens estão muito carregadas entre o norte da Bahia, o oeste do Rio Grande do Norte e o sul do Ceará. No sul do país tem uma frente fria avançando e a temperatura já despencou, como previmos aqui ontem. Em Bagé, ontem às 10 horas da manhã fazia 31 graus, hoje 17 no mesmo horário. Em Pelotas, uma queda de 11 graus e em Porto Alegre, os termômetros foram de 27 para 20 graus, reforçando aí às 10 horas da manhã. No litoral gaúcho, possibilidade de ressaca começa em Tramandaí, só termina em São Francisco do Sul, Santa Catarina, ondas de até 2,5 metros até domingo, e é a mesma frente fria que provoca chuva, que também deixa o mar agitado, Sandra. Essa frente fria vai chegar aqui a São Paulo, claro. Vai chegar e vai chegar no fim de semana, porque hoje a frente fria viaja no sul do país, ainda provoca chuva na metade norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, principalmente no litoral. Agora, oeste de Santa Catarina, grande parte do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro e o leste de Minas Gerais ficam sem chuva e sol a tarde toda hoje. Belo Horizonte já pode ter chuva, como a gente vê aqui. Em São Paulo, máxima de 30 graus, sem chuva, faz 9 dias que não chove na capital paulista. Rio de Janeiro sem chuva também, máxima de 34 graus. Curitiba 28, com uma chuva à noite. E Goiânia pode ter pancadas de chuva. Aliás, ontem muitos raios foram registrados em Aparecida de Goiânia, região metropolitana do estado, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, teve granizo e também o teto de um shopping caiu por causa da chuva. Cerca de 1.000 raios nessas cidades aí foram registrados ontem. E amanhã pode chover forte de novo em Goiás, Sandra. E sábado nas outras regiões? Pois é, mudança no tempo, né? Vai ficar nublado, sem sol, muito chuvoso no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no litoral do Paraná e no litoral sul de São Paulo. Na capital paulista, amanhã à tarde volta a chover e o tempo fecha de vez. Domingo e segunda-feira, inclusive, vai esfriar no fim de semana em São Paulo. Tempo fechado e chuvoso também no Rio de Janeiro, entre domingo e segunda, com queda na temperatura também, Sandra. Bom para descansar no fim de semana. Com certeza. Okay. Vamos aproveitar com chuva ou com sol. Do jeito que dá. Bom fim de semana a todos. Obrigada. No Rio, a Polícia Civil prendeu 20 criminosos que aterrorizavam moradores da Baixada Fluminense. Este vídeo, publicado em redes sociais, faz parte da investigação. Bandidos circulam de carro pelas ruas de Queimados, na Baixada Fluminense, e exibem armas como fuzis e metralhadoras. A investigação em Queimados e em Itaguaí já dura quase um ano. Na ação de hoje, 300 agentes saíram ainda de madrugada para cumprir 74 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. No fim da manhã, os presos de hoje começaram a chegar à cidade da polícia. 30 suspeitos já estavam nas cadeias. Protestos no Rio cobraram uma resposta sobre quem matou a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes. Faz 30 dias que os dois foram assassinados a tiros. A reportagem é de Pedro Figueiredo. São 30 dias de cobrança. Em todos os cantos da cidade, Marielle Franco é lembrada. Manifestações para exigir respostas de um crime ainda sem solução. Na Cinelândia, em frente à Câmara de Vereadores, o protesto foi em forma de fotos. A gente quer uma resposta, a gente precisa saber uma resposta. Quem quis calar a Marielle e por quê? A quem ela estava incomodando nesse nível? A cobrança é internacional. 30 dias depois do assassinato da Marielle, o Estado ainda não deu uma resposta, não respondeu quem matou a Marielle. Isso é muito grave. O crime aconteceu na noite do dia 14 de março. Marielle e o motorista Anderson Gomes estavam nesse carro. A vereadora foi atingida por 4 balas na cabeça e Anderson por 3 tiros nas costas. Imagens já mostraram que eles foram seguidos desde a hora em que saíram de um evento na Lapa, região central do Rio. Um mês depois, essa calçada, ao lado de onde Marielle e Anderson foram mortos, se tornou um memorial, um espaço para lembrar dos dois e mais um lugar onde se cobra a solução do crime. A polícia ainda não sabe como tudo aconteceu, mas os investigadores trabalham com a suspeita de crime político.
Pelo menos 10 vereadores já prestaram depoimento. A polícia diz que nenhum deles é suspeito e que o objetivo é entender quem teria motivos para matar Marielle. Ontem nós cobramos do secretário de Segurança como andam as investigações. Está caminhando muito bem, a cada dia avança um pouco mais. Não é fácil investigar um crime em que foi premeditado por pessoas que escolheram o local e o momento de executá-lo. A polícia está comparando parte de uma digital identificada em cápsulas encontradas no local do crime com as digitais de 2 homens mortos essa semana. Um deles é o PM reformado Anderson Cláudio da Silva, executado na terça-feira. O outro é o líder comunitário Carlos Alexandre Pereira, morto no domingo. Alexandre trabalhava como colaborador do vereador Marcelo Siciliano, do PHS. Nenhum dos 2 mortos é considerado suspeito pela polícia. O tempo é um elemento fundamental para investigações de casos complexos. Em 2011, a polícia levou 2 meses para esclarecer o assassinato da juíza Patrícia Scioli, morta na porta de casa em Niterói, na região metropolitana. Ela atuava em processos em que os réus eram PMs ligados à milícia e a grupos de extermínio. Enquanto esperam por respostas, os parentes de Anderson têm um único pedido. Que peguem quem fez isso. É o que a gente espera agora. O Anderson não vai voltar, a gente vai ter que se acostumar com a saudade, com a falta, mas que não seja em vão, já que a maioria dos casos que a gente vê, que a gente tem conhecimento, é de não pegar quem cometeu o crime, e a gente só espera que se solucione, tanto para ele quanto para Marielle. Acho que é isso que a gente espera agora. Todos nós esperamos. E a gente lembra que quem tiver qualquer informação sobre o assassinato de Marielle e de Anderson pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido. O telefone é do Rio, DDD 21, o número é 2253-1177. Também é possível mandar mensagens pelo WhatsApp, o mesmo DDD 21, número 98849-6099. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 97 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos dos 2. A polícia identificou os autores da pichação do pátio do colégio no centro de São Paulo. João Luiz Prado Simões França e Isabela Tellerman Viana confessaram a participação no crime. Eles foram detidos ontem num ateliê, prestaram depoimento e foram liberados. Uma terceira pessoa envolvida na pichação já foi identificada. O pátio do colégio é um dos principais pontos turísticos do centro histórico de São Paulo. A pichação foi na madrugada da última terça-feira. Segundo a polícia, o mesmo grupo é responsável pela depredação de outros símbolos da capital, como o MASP e o Monumento às Bandeiras. Os 2 vão responder por crime ambiental que prevê detenção de até 1 ano. A limpeza da fachada do Museu Anchieta, no pátio do colégio, deve começar na semana que vem. O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Paulo Caires, foi indiciado pela Polícia de São Paulo. Ele é acusado de participar da agressão ao empresário Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula na semana passada. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Isabela Leite, que tem mais informações para a gente. Isabela, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você também, boa tarde a todos. O depoimento de Paulo Caires, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, acabou agora há pouco, durou cerca de 1 hora. Segundo a polícia, ele aparece nas imagens que flagraram a agressão ao empresário Carlos Alberto Bettoni. Ele está de camiseta vermelha e, segundo a polícia, tentou dar um chute em Carlos. A confusão teria começado depois que o empresário xingou Lula de ladrão na quinta-feira passada, dia em que Lula teve a prisão decretada. Depois de ser ouvido, o sindicalista foi indiciado por lesão corporal dolosa grave. Ele nega as acusações e que tem agredido o empresário. Outras 2 pessoas já foram indiciadas no começo da semana pelo mesmo crime. O ex-vereador de Diadema, Maninho, e o filho dele. O empresário teve traumatismo e está internado no hospital sem previsão de alta. A polícia espera ouvi-lo até segunda-feira para concluir as investigações. Sandra. Ok, Isabela, muito obrigada. Um dos processos contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, agora será julgado pela primeira instância. A decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça foi porque ele perdeu o foro privilegiado. A gente vai a Curitiba conversar com Dulcineia Novaes. Dulcineia, boa tarde.
Boa tarde, Sandra, e a todos. Nesta ação, Beto Richa é suspeito de desvio de finalidade na aplicação de uma verba de R$100 mil. Segundo o Ministério Público Federal, o recurso de um convênio com a Fundação Nacional de Saúde foi utilizado para pagar a reforma de unidades de saúde, o que não estava previsto. As irregularidades aconteceram entre o fim de 2006 e o fim de 2008, quando Richa ainda era prefeito de Curitiba. O caso estava no Superior Tribunal de Justiça, mas como ele renunciou ao cargo de governador do Paraná na semana passada para concorrer às próximas eleições, perdeu o foro privilegiado. O ministro Herman Benjamin se declarou incompetente para julgar o caso e enviou o processo para a Justiça Federal do Paraná em primeira instância. Em nota, Beto Richa declarou que seus atos foram pautados pela legalidade e vai apresentar sua defesa em qualquer instância. Ele ainda afirmou que não era o gestor nem o responsável pelos pagamentos de despesas e que uma funcionária confessou o erro, foi demitida e os valores foram devolvidos à União. O processo ainda está sob sigilo e ainda não foi definido em qual das 3 varas criminais ele ficará. Sandra. Ok, Dulcinea, muito obrigada. A Justiça de São Paulo determinou a suspensão do contrato entre a Prefeitura da capital paulista e a empresa que cuida da iluminação pública da cidade. A empresa assinou um contrato de R$7 bilhões no começo do mês passado, mas começou a ser investigada por favorecimento ilícito logo depois da divulgação pela Rádio CBN de conversas gravadas. A reportagem é de Janaína Lepre. São mais de 26 horas de gravações feitas por uma ex-secretária em dezembro do ano passado dentro do Ilume, o departamento da Prefeitura de São Paulo que cuida da iluminação pública da cidade, entre a então diretora Denise Abreu e funcionários. Numa conversa, Denise avisa que a funcionária não receberia mais um dinheiro, que segundo as investigações viria de propinas pagas pela empresa FM Rodrigues. Não tem como. Dançou, não tem mais PPP, não tem mais nada, para esquecer, não tem fonte. Denise Abreu não sabia que estava sendo gravada. Nessa época, o futuro da parceria público-privada para cuidar da iluminação pública era incerto. Pode protocolar a FM Rodrigues, a saída dela. Ninguém quer defender a FM Rodrigues, é porque ninguém está precisando, né? Noutra conversa entre Denise Abreu e o diretor de manutenção Luiz Augusto Panadés, o assunto é o garçom Júlio Lima dos Santos, de 21 anos, que morreu eletrocutado depois de encostar num poste de um semáforo. Ela orienta o servidor a como responder para a polícia para livrar o Ilume de uma eventual responsabilidade. Não chame de FM Ilume. Certo? Se tudo der errado, eu vou tacar na FM Rodrigues. Se eu já disser que o fio é do Ilume, não é da FM, não é o fio da iluminação pública. A funcionária Ana Cláudia Camargo Kim e Cristina Maria Chaldi, ex-secretária de Denise Abreu, também falam sobre o pagamento de propinas. Na conversa, elas não deixam claro quem seria o beneficiário da negociata. É muita cobrança, isso é PPP, muita roubalheira, ela vai lucrar um monte. Pensa no valor do contrato. Faço a mínima ideia. 7 bilhões. 7 bilhões. Isso em 10%. Direto no bolso. E foi realmente de quase R$7 bilhões o contrato que a FM Rodrigues assinou com a Prefeitura 2 meses depois dessa conversa, quando foi declarada vencedora da PPP da iluminação. Denise Abreu foi diretora da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Em 2016, chegou a ser pré-candidata à Prefeitura da capital, pelo Partido da Mulher Brasileira, mas desistiu da campanha. E o partido dela apoiou a candidatura de João Dória. Depois das gravações, Denise Abreu foi exonerada do cargo e 6 funcionários pediram exoneração. O Ministério Público recomendou a suspensão do contrato e o Tribunal de Contas do município recomendou a anulação. Mas a Prefeitura apenas limitou o contrato à prestação de serviços de manutenção. A Justiça considerou que as medidas tomadas pela Prefeitura eram insuficientes. Segundo o juiz Alberto Alonso Munhoz, a Prefeitura continuava dando dinheiro para uma empresa que pode ter fraudado o resultado da licitação. O juiz também proibiu a Prefeitura de fazer qualquer pagamento com base no contrato. E a Prefeitura tem 20 dias para apresentar a defesa.
A Prefeitura de São Paulo informou que vai recorrer da decisão e declarou que o processo da PPP foi conduzido dentro da total legalidade. Segundo a Prefeitura, a ex-diretora do Ilume, Denise Abreu, não teve participação ou poder de decisão na licitação. A defesa da ex-diretora, Denise Abreu, disse que a empresa vitoriosa na licitação não diz respeito a ela. Os advogados de Cristina Maria Chaldi, ex-secretária de gabinete, disseram que ela já prestou esclarecimentos ao Ministério Público e à Corregedoria da Prefeitura e que ela não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com os representantes do ex-chefe de manutenção, Luiz Augusto Panadés, e da ex-assistente jurídica Ana Cláudia Camargo Kim. Que Brasil você quer para o futuro? A primeira mensagem de hoje é do Giovanni, de Padre Paraíso, Minas Gerais. Sou Giovanni, Choca, da cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais segurança, mais educação, mais saúde e menos corrupção. Esse é o Brasil que eu quero. Eu imagino que isso acontecerá. Depende de mim e depende de você. Só basta querer. Somos alunos da Escola Tancredo de Almeida Neves, do município de Curionópolis, no Pará. E o Brasil que queremos para o futuro é um Brasil que invirta na educação. Um Brasil que não deixe quadros poliesportivos como essa se acabarem, alagarem, que invista em laboratórios e bibliotecas. Mais educação e menos violência. Mário Fontes, Analândia, São Paulo. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil que preserva a natureza. O Brasil que cuida da natureza e dá valor para isso tudo aqui. Eu sou Nilda Heller da Silva, sou da cidade de Alto e Rio Novo Espírito Santo e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que o povo possa olhar para o interior, para que possa vir indústria, haja incentivo fiscal para geração de emprego. Meu nome é Flávio, eu falo aqui do município de Belém de Brejo Cruz, na Paraíba. O Brasil que eu quero para o futuro é um país livre de corrupção, livre de facções criminosas, seja na política ou seja comandada por bandidos. Meu nome é Rita Ouri, falo aqui de Canavieira, cidade histórica da Bahia. O Brasil que eu quero é um Brasil renascido, com uma democracia plena, em que direitos e deveres sejam para todos. Meu nome é Mário Sodré, estou em Juscelino Mesquita, na Baixada Fluminense, onde eu moro. O Brasil que eu quero para o meu futuro é um Brasil com mais segurança, saúde, educação e menos desigualdade social. Pois é, na primeira mensagem, o Giovanni diz que para acabar com a corrupção depende de mim, dele, de você, e que basta querer. Então, lembre-se, em outubro haverá eleições e eu lembro aqui que não será só para presidente, não. Tem eleição também para renovar o Congresso. Todos os deputados e 2/3 dos senadores e ainda os governadores. Então, como falou o Giovanni, depende de nós, né? Essa é a democracia plena, como destacou a Rita. Esses e outros depoimentos estão no Globoplay, no nosso site e no g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. Grava o seu vídeo, o que você está esperando? Aproveita o fim de semana, manda pra gente. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu interinamente a presidência da República porque o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado estão fora do país. Veja na reportagem de Joconda Brasil. A viagem do deputado Rodrigo Maia será curta. O presidente da Câmara viajou ontem para o Panamá e deve voltar já no sábado. Na agenda, uma reunião com o Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, que inclui visita às eclusas do Canal do Panamá. Eunício Oliveira, presidente do Senado, vai ficar mais tempo fora do país. A viagem oficial para o Japão é de mais de uma semana. Entre os compromissos, audiência com o imperador Akihito. Maia e Eunício são os primeiros na linha de sucessão presidencial. Teriam que substituir Michel Temer, que embarcou no fim da manhã para Lima, no Peru, onde participa da 8ª Cúpula das Américas. Temer também deve voltar amanhã para o Brasil. As viagens de Eunício e Maia para o exterior são convenientes. Se um deles ficasse no Brasil, teria que assumir a presidência e correria o risco de se tornar inelegível. Não poderia se candidatar a nenhum outro cargo que não fosse a presidência da República.
A restrição à candidatura de parlamentares é tratada na Resolução 19.537 do Tribunal Superior Eleitoral, na Lei de Inelegibilidades e também na Constituição. As assessorias da Câmara e do Senado dizem que as viagens foram marcadas com antecedência. Por enquanto, não há registro oficial de nenhuma candidatura. Antes de embarcar, Temer passou a presidência da República para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, numa rápida cerimônia na base aérea. Carmen Lúcia vai despachar no Planalto, como manda o protocolo. Tem audiências até às 6 da tarde. E a Cúpula das Américas começa hoje em Lima, no Peru. A corrupção, a crise na Venezuela e a imposição das tarifas de aço e também de alumínio pelos Estados Unidos devem dominar os diálogos entre os líderes americanos. Então a gente vai falar com o nosso enviado especial a Lima, Alan Severiano. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, o tema oficial dessa cúpula é o combate à corrupção nas Américas, mas o comércio tem roubado a cena. O Brasil quer que os Estados Unidos reavaliem a decisão de taxar a importação de aço e também de alumínio. Mas numa reunião com a delegação brasileira, o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, disse que uma saída possível é a adoção de um sistema de cotas, ou seja, só determinada quantidade de aço não seria sobretaxada. O presidente Michel Temer chega daqui a pouco a Lima. Hoje à tarde ele tem uma reunião com o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Amanhã encontra parlamentares americanos. Essa cúpula, Sandra, tem pelo menos duas ausências aí marcantes. O presidente Donald Trump, ele desistiu de viajar, alegando que precisa acompanhar melhor aí o desenrolar da guerra da Síria. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi desconvidado pelo governo peruano. A América Latina está dividida em relação à crise da Venezuela. Alguns países querem a adoção de medidas mais duras contra o governo Maduro e outros são contra. Por enquanto, o único consenso é o chamado Compromisso de Lima, um documento com propostas para aumentar a integração entre os países e assim fortalecer o combate à corrupção. A gente lembra que denúncias levaram à prisão ex-presidentes da região, inclusive o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK, renunciou há menos de um mês. Ele teve o nome aí envolvido no escândalo de corrupção da Odebrecht. Sandra. Ok, Alan Severiano falando ao vivo de Lima. Muito obrigada. O setor de serviços apresentou crescimento de 0,1% em fevereiro, segundo o IBGE. Esse avanço pequeno acontece depois de uma queda de quase 2% em janeiro. A variação positiva de fevereiro deveu-se apenas aos serviços profissionais e administrativos. Todas as outras atividades do setor recuaram. Em 12 meses, o acumulado tem queda de 2,4%. O governo deve encaminhar hoje para o Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que prevê que o salário mínimo passe para R$ 1.002 no ano que vem. Hoje, ele é de R$ 954. O reajuste começa a valer em janeiro de 2019, com pagamento a partir de fevereiro. Mas o valor pode ser alterado caso o INPC deste ano, um dos índices que medem a inflação, feche muito diferente da previsão atual, que é de 3,8%. A seguir, denúncias de assédio sexual e de corrupção abalam a academia responsável pelo Prêmio Nobel. O Conselho de Segurança da ONU volta a discutir a situação na Síria. E um confronto entre palestinos e soldados israelenses deixa mais de 150 feridos. A gente volta já. A Copa do Mundo da FIFA vem aí. E com ela, uma edição especial do HB20. Equipada com TV digital de 7 polegadas e exclusivo interior personalizado. Aproveite e participe da promoção Hyundai Juntos na Copa. Faça um test drive e concorra um HB20 série especial, viagens e ingressos para a Copa do Mundo. Porque juntos a gente faz mais bonito. Hyundai. A gente não joga sozinho. O Fiat Argo conquistou a mídia especializada e se tornou o carro mais premiado do Brasil. Agora ele vai conquistar você. Experimente e compare toda a tecnologia, esportividade e conforto do Fiat Argo. Vá a uma concessionária, faça um test drive e saia de Argo novo. Vai construir ou reformar?
Na Telha Norte você tem o melhor atendimento e as melhores ofertas. Porcelanato 60 por 60 Porto Belo, só R$ 27,90 ao metro quadrado. Torneira com filtro Esteves, só R$ 59,90. Não conte com a sorte, conte com a Telha Norte. O Festival Nissan voltou com ofertas imperdíveis e parcelas que cabem no seu bolso. Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado, agora com parcelas de apenas R$ 554. Nissan March 1.6 com câmbio automático CVT grátis e pequenas parcelas de R$ 459. E ainda tem Nissan Versa 1.6 2018 com parcelas de apenas R$ 499. Mas aproveite, porque o Festival Nissan é por tempo limitado. Passe em uma concessionária. Quem testa, compra Nissan. Galera de São Paulo, é sexta-feira 13, mas fiquem tranquilos. Porque você tá com sorte, afinal, é também o dia do beijo. E é o elenco da Globo que vai beijar muito no video show. São Paulo toda tá ligada na novela, né? Sucesso no outro lado do paraíso, o Rafael Zulu contará tudo na Selfie da Verdade. E um lançamento exclusivo, o novo clipe de Anitta e Wesley Safadão. O video show é ao vivo depois do Jornal Hoje. Algumas pessoas vão sempre apontar o dedo pra gente que vive do campo. Mas nós vamos nos levantar ainda mais cedo para cuidar do rebanho, do futuro da fazenda e até do futuro de quem aponta o dedo. Porque sabemos que se pararmos, esse país também para. É hora de valorizar quem carrega o país nas costas. Nova Chevrolet S10. Chevrolet, find new roads. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje pela quarta vez em menos de uma semana para discutir a crise na Síria. Os Estados Unidos dizem que tem provas de um suposto ataque químico em Douma. A Rússia diz que o ataque nunca existiu. Então nós vamos dar um pulinho lá em Nova York para falar com o nosso correspondente Felipe Santana, que está em frente à ONU. Felipe, afinal, o que houve? Boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você e a todos. Mais uma reunião aqui na ONU e eles mais uma vez não chegaram no consenso. O embaixador russo repetiu hoje as palavras do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Eles sustentam que o ataque químico de sábado não passou de uma encenação orquestrada pelo serviço de inteligência de certos países. Eles dizem que isso é uma campanha contra a Rússia. Eles não mencionaram que países seriam esses durante a reunião, mas depois o Ministério das Relações Exteriores russo disse que esse país seria o Reino Unido. Antes, o mesmo embaixador da Rússia aqui na ONU disse para os jornalistas, quando perguntado, que não descarta a possibilidade de uma guerra entre Rússia e Estados Unidos caso haja um bombardeio americano. Aí, quando chegou a vez da embaixadora americana, Nikki Haley, ela sustentou que em 7 anos de guerra civil, o governo de Bashar al-Assad usou armas químicas pelo menos 50 vezes contra civis. Ela defendeu que um ataque à Síria seria em defesa dos princípios compartilhados por todos os membros do Conselho. Agora, ontem, contradizendo Donald Trump, o secretário de Defesa americano James Mattis defendeu que não existe um plano de ataque iminente dos americanos contra a Síria. Os dois lados alegam ter provas, Sandra. Um lado de que o ataque aconteceu, os Estados Unidos e a França dizem que o ataque químico aconteceu, Síria e Rússia dizem que não houve ataque químico, mas ninguém apresentou provas até agora. Nesse final de semana vai ser conduzida uma inspeção por um órgão internacional para avaliar e ver se dá uma resposta do que realmente aconteceu, Sandra. Ok, muito obrigada, Felipe. Manifestantes palestinos e soldados israelenses voltaram a se enfrentar hoje na fronteira com a faixa de Gaza. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. É a terceira sexta-feira seguida de protestos. Os palestinos queimam pneus e atiram pedras nos soldados que revidam a bala. As manifestações começaram no dia 30 de março e revivem uma antiga exigência pelo retorno dos refugiados palestinos às cidades e aldeias das quais suas famílias saíram quando o Estado de Israel foi criado em 1948. A Academia Sueca está em crise. Denúncias de assédio sexual e indícios de corrupção colocam em risco a escolha do Nobel de Literatura deste ano. Vamos então a Londres falar com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, até lá, boa tarde para você.
Oi, Sandra, boa tarde. Pois é, a onda de denúncias de assédio sexual chegou à Academia Sueca no ano passado e a organização vinha sendo criticada pela demora em lidar com as acusações. Ontem à noite, a líder do comitê responsável pela premiação se demitiu. Sara Danius foi a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto da academia. Além dela, outros 3 acadêmicos se afastaram da entidade em protesto, o que significa que o comitê pode não ter o número mínimo de integrantes para eleger o vencedor deste ano. A crise começou em novembro de 2017, quando 18 mulheres acusaram o marido de uma integrante de assédio sexual. Jean-Claude Arnaud dirige um centro cultural privado que chegou a receber dinheiro da academia e também é investigado por vazar informações confidenciais do comitê. Ele nega todas as acusações, mesmo assim a promotoria da Suécia abriu inquérito. A mulher de Jean-Claude, a escritora Katarina Frostenson, se recusa a deixar o cargo. Não existem regras formais para que os membros renunciem ou sejam substituídos, tanto que isso só aconteceu 2 vezes na história da academia. A crise, Sandra, é tão grave que até a realeza sueca se pronunciou. Em nota, o rei Carlos Gustavo disse que os conflitos são profundamente infelizes e podem danificar as importantes funções da academia, que concede o Prêmio Nobel de Literatura desde 1901. Pois é, né? Uma instituição tão séria e tão importante. Muito obrigada, Cecília. Um terremoto de baixa intensidade foi registrado hoje a 70 quilômetros da costa de Santa Catarina. O tremor de magnitude 3,6 foi sentido por volta das 9h30 da manhã em várias cidades catarinenses. Ele foi detectado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Não há registro de danos ou de feridos. Já pensou em trabalhar num lugar paradisíaco, onde tudo foi pensado para oferecer bem-estar e saúde? Então não perca o Como Será de Amanhã. Alexandre Henderson mostra o esforço de quem trabalha nos bastidores dos resorts e as soluções sustentáveis que permitem a convivência com a natureza. No Expedição Digital, Renato Cunha conta como a realidade virtual, os sensores de movimento e a robótica podem ajudar quem tem algum tipo de deficiência. E a gente vai falar como é importante preparar bem parentes e amigos para cuidar de alguém que sofreu um trauma ou algum acidente. Como será é amanhã bem cedinho. A seguir, um projeto de lei quer facilitar a venda dos queijos artesanais em todo o Brasil. A gente volta já. A Fiat, além de taxa zero, está com condições super especiais. É muita tecnologia e economia em 4 ofertas imperdíveis. Argo 1.3 com taxa zero e preço de 1.0. Argo a partir de R$ 44.990 e taxa zero para todas as versões. Argo 1.8 com IPVA grátis. Mob com taxa zero a partir de R$ 36.990. É taxa zero e mais 4 grandes chances para você sair de Fiat novo. Vá a uma concessionária e aproveite. Itaú, agora com Apple Pay. Para você fechar negócio com a melhor condição, a Chevrolet não preparou uma, nem 2, mas um festival inteiro de vantagens para você. Festival de Vantagens Chevrolet. Só até sábado tem toda a linha com taxa zero. E mais, Onix com motor 1.4 pelo preço de 1.0 em 30 vezes com taxa zero. Tracker a partir de 85.990 com taxa zero e 5 mil de valorização no seu usado. Festival de Vantagens. É só até sábado. Quero saber por que tá me mostrando isso. O Mariano tá morto.
Foi minha mãe quem matou. Gael decide revelar para a polícia os segredos de Sofia. Se ela cometeu esses crimes, vai pagar. Mas eu preciso de provas. Quando a gente pegar, ela não vai ter escapatória, Gael. Eu vou arrumar as provas. Vou falar com a Clara. A Clara tem ranço da minha mãe, com certeza vai querer se vingar. É isso. É com a Clara que devo agir. Hoje, o outro lado do paraíso. Se você quer um Renault novinho, cheio de inovações que facilitam a sua vida, chegou a hora. É o feirão de fábrica com condições incríveis que facilitam a sua escolha. Tcharam! Que é isso, robô? Dando uma valorizada. O pessoal gosta. Sandero 1.6 completo por apenas R$ 47.990 e a taxa é zero. Capture completo automático CVT por R$ 77.990, taxa zero e bônus no seu usado. É só neste fim de semana no Shopping Eldorado e nas concessionárias Renault. Já foi aprovado na Câmara e depende agora de votação no Senado um projeto de lei que vai facilitar a venda do queijo artesanal, como o da Serra da Canastra, em Minas Gerais. A reportagem é de Ana Tereza Arruda, de São Roque de Minas. A Serra da Canastra, além da nascente do São Francisco e de todas as belezas naturais, tem outra atração que é patrimônio cultural e imaterial brasileiro, o queijo canastra. Tem um gosto muito bom, diferenciado, é um queijo bem suave. Essa queijaria já foi premiada na França, mas no Brasil não tem permissão para vender seus queijos. O que deixa o queijo da Serra da Canastra mais atrativo para o consumidor é o fato dele ser feito de forma artesanal, sem nenhum processo mecânico e produzido com leite cru, tirado na hora. Na Serra da Canastra são quase 800 produtores em 7 municípios, mas apenas 9 conseguiram se adequar e têm autorização para vender em todo o Brasil. O que todos reclamam é que o processo é caro e demorado. Mas agora a proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, torna as regras mais flexíveis. Permite que, para vender em qualquer lugar, embutidos e queijos sejam inspecionados apenas pelo órgão estadual ou municipal de vigilância sanitária que siga a regulamentação federal. E a gente trabalha não para, de certa forma, regularizar o ilegal, mas que a lei seja adequada às realidades da produção agroartesanal. A produção de queijo canastra é de 6.000 toneladas por ano. Se o Senado aprovar a nova lei, a expectativa dos produtores é triplicar o faturamento anual de 70 milhões de reais. Como o queijo é bom, né? E o Globo Repórter de hoje traz as histórias dos queijos feitos no Brasil. Canastra, mussarela de búfala, parmesão. Qual o mais saboroso? O velho queijo de Minas ganhou o mundo com novos nomes e fórmulas especialíssimas, premiado até na França. A cidade que vive de um só queijo. Como uma receita italiana ganhou vida no interior de Minas. As maravilhas da Serra das Cachoeiras. O canastra, que conquistou as grandes cidades, é fabricado num dos lugares mais bonitos do Brasil. Brasileiros que mudaram de profissão e de cidade para experimentar o prazer de fabricar queijos. Hoje, no Globo Repórter. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana.